Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Rogai por nós. Queridos irmãos, neste domingo, o último domingo do ano litúrgico, próximo domingo nós iniciamos o tempo do Advento e, portanto, nos preparamos para celebrarmos o Natal. Então nós iniciamos uma nova trajetória dentro da Sagrada Liturgia. E sendo este o último domingo do ano litúrgico, a Igreja celebra a solenidade de Cristo Rei do Universo. Essa solenidade que estamos celebrando, ela não é muito antiga na história da Igreja. Ela é uma solenidade recente. Ela foi proclamada para ser celebrada na liturgia pelo Papa Pio XI em 1925. Então nós temos aí o ano que vem a celebração de 100 anos desta solenidade em todos os anos na conclusão do ano litúrgico. E por que o Papa Pio XI estabeleceu essa solenidade na Santa Igreja, na liturgia? Porque o mundo passava, no início do século XX, por um contexto do término da Primeira Guerra Mundial, ainda se sofria. Nós tínhamos grandes regimes totalitários se espalhando pelo mundo. Nós temos aí, por exemplo, um processo e um período bastante difícil no enfrentamento dos regimes comunistas, de regimes totalitários que querem ser implantados no mundo. E todos esses regimes sempre lutavam para aquilo que a Revolução Francesa lutou em 1989, 1789, que foi a separação de igreja e Estado. A igreja é uma coisa, o Estado é outra. E a gente ouve esse reflexo ao longo dos séculos através do laicismo, isto é, essa separação. Então você vê isso claramente, objetivamente. Então, nas escolas não se podem ter mais crucifixos, nas escolas não se podem rezar com as crianças, porque isso é demonstração de fé, e aqui o Estado é laico, ou seja, você não pode manifestar a sua fé publicamente. Então, com isso, Deus foi sendo tirado de todos os ambientes. Você pode ver, a minha época ainda se rezava na escola, hoje não se reza para iniciar aulas, com raríssimas exceções em escolas. Então, essa separação de igreja e Estado foi sendo implantada no mundo por conta desses grandes regimes. E aí o Papa Pio XI estabelece celebrarmos o senhorio de Deus no tempo e na história. Nós precisamos reordenar a sociedade, diz Pio XI, para que o senhorio de Deus aconteça. Porque se Deus não for o rei, o senhor, não porque ele vai perder o senhorinho se algum regime tomar
quiser dominar o mundo através do poder humano. Deus continuará sendo sempre rei. Mas nós precisamos reordenar o nosso viver para o senhorio de Deus. Aqui está a diferença. Deus nunca vai deixar de ser o Senhor, o Dominus, o Adonai. Nunca. Mesmo que as maluquices humanas tentem dominar este mundo através de forças materiais, forças políticas, jamais Deus perderá o centro. Só que quando o ser humano tira Deus do centro, o que acontece? O diabo entra. E é o que nós vemos hoje na nossa sociedade. Todos os espaços onde Deus foi retirado, o demônio entra com força. E depois que ele entra para instaurar a confusão. Nesse sentido, o Papa Bento XVI, logo que ele foi eleito Papa, ele foi a Ratisbona e lá ele fez uma conferência que ele disse uma coisa muito interessante que vai de encontro com essa solenidade e com o ponto da meditação que eu vou trazer logo mais. O Papa Bento XVI diz que o cristianismo, ele vem pela força da verdade. Como que o cristianismo ganha forças no meio do mundo? Através da força da verdade. E é justamente o último versículo do Evangelho de hoje, que Jesus diz: todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Se você busca a verdade com honestidade de coração, você escuta a voz de Cristo. E é a voz de Cristo que direciona a sua vida. É a voz de Cristo que ordena o seu viver. É a voz de Cristo que ordena os seus costumes, a sua forma de viver, a sua forma de agir. Então, todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E por que Bento XVI disse isso? Que o cristianismo vem pela força da verdade. Porque muito se tentou no mundo instaurar uma espécie de verdade através da força de armas ou de outras formas. Mas a força da verdade, ela nasce do interior. Ela não nasce de maneira externa. A verdade, ela está dentro de você. Quando você ouve a verdade externa, que é manifestada de uma forma ou de outra, pela pregação, pela leitura da palavra de Deus, pela história da vida de um santo, enfim, de muitos modos, aquela verdade revelada, quando ela se encontra com a verdade interior que está buscando a voz de Cristo, ali acende-se uma luz. E nós chamamos essa luz de força sobrenatural. Nós chamamos isso de fé. A fé se acende. Então você realiza ali um ato de fé. Você diz: nossa, isso é verdade. Eu creio nisso. Essa verdade se manifesta no meu intelecto. Eu vejo essa verdade. Então, o que fez com que esta verdade, como diz Bento XVI, ela ressoe pelo mundo? O maior modelo, gente, foi o início do cristianismo. Os apóstolos saíram o quê? Fazendo o quê? Pregando. Os apóstolos saíram por todos os cantos pregando o evangelho logo depois da morte, ascensão do Senhor e o derramamento do Espírito. Eles saíram propagando o evangelho. E as pessoas ouviam aquilo, e o que as pessoas faziam? Mudavam de vida. As pessoas se convertiam. Então, o cristianismo foi tomando uma força ali no Império Romano, nos 3 primeiros séculos, que os cristãos, ouvindo aquela verdade, abraçavam aquela verdade. E não somente abraçavam aquela verdade, eles morriam por aquela verdade. Né? Ser cristão nos 3 primeiros séculos da história da igreja pode preparar o lombo, você vai ser perseguido, vai ser morto, vai ser torturado. Nós lemos os 3 primeiros séculos da história da igreja, dos anos 35, com a morte de Nosso Senhor, até 312, o ano 312, portanto são 312 anos mais ou menos, de perseguição. O cristianismo foi perseguido e massacrado no mundo. Ser cristão tinha que ter fibra. Ou você ia ser torturado, eles iam pegar você e jogar nos estádios para as feras comerem, e todo mundo ia ficar assistindo aquela cena. Ou você ia ser levado e queimado, ou você ia ser torturado, ou iam cortar sua cabeça. Enfim, alguma forma você sofreria. Então, os primeiros 3 séculos da igreja foram marcados pelo derramamento de sangue.
E o que fez esse povo morrer por Deus, morrer por Cristo? O senhorio de Deus. A gente só estabelece o reinado de Cristo dentro do coração. Porque às vezes a gente tem uma ilusão, a gente fala aqui, estamos celebrando a solenidade de Cristo Rei. Aí o que vem à nossa cabeça? O imaginário humano é a coisa mais doida que existe. Não foi à toa que Santa Teresa disse que o nosso imaginário é a louca da casa. Ou seja, a nossa imaginação é a coisa mais fértil que existe, gente. Não é verdade? Então, quando você fala de reinado, a primeira coisa que vem na sua cabeça: coroa, trono, cetro, poder. Não é desse reinado que nós estamos falando. E o nosso imaginar já queria, nossa, Cristo Rei imperando, então nós vamos pedir o império de Cristo, e nós vamos ter um líder mundial que vai se converter à fé cristã, então vai ser a religião oficial e o cristianismo vai imperar no mundo. Isso é uma ilusão. E no mínimo, um tanto quanto idiotice. Não se trata disso. O reinado de Cristo acontece aonde? Dentro do meu coração. Quando o meu coração é transformado e vê esse reinado acontecendo, então nós vamos anunciando a outras pessoas. E esse reinado vai se difundindo e vai alcançando outras pessoas. Porque o amor não se tranca, o amor se espalha. A verdade nunca poderá ser acorrentada, porque a verdade ela tem um poder de arrebentar correntes, porque a verdade é Cristo. Então ela ressoa e se espalha por todos os cantos. Ninguém jamais poderá acorrentar a verdade, nenhum regime presente no mundo terá poder e força para isto. Como acontece então o reinado de Cristo? Já disse, nós precisamos recordar dos mártires, eles são exemplo. E para falar do reinado de Cristo, e aqui isso aqui é prático, como que vai acontecer esse reinado de Cristo? Para que a gente possa dizer, Jesus Cristo, Rei do Universo. Como que Jesus vai reinar sobre todo o universo? À medida em que Ele reinar no nosso coração. À medida que Ele for o Kyrios, isto é, o Senhor do nosso coração. Para citar um exemplo de uma santa, o Papa Bento XVI disse que os santos são os melhores intérpretes da Sagrada Escritura. Quando a gente reza a oração do Pai Nosso, a gente diz, venha a nós o vosso reino. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz, disse nosso Senhor no Evangelho. Então, como que o reino de Deus se dá? Quando a gente reza na petição do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Como que o reino de Deus vem e acontece o senhorio de Cristo? Tem uma santa do século XVI, que é Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesus, que não é a Teresinha, ela tem a Teresa de Jesus e a Teresa do Menino Jesus. Quando a gente fala Teresa do Menino Jesus, é a Teresinha. A Teresa de Jesus é uma outra santa. Ela esteve no contexto em que a igreja estava naquele processo de revolução, em que enfrentou o protestantismo. Então, Santa Teresa é ali de 1562 para frente. Até 1519, 1517, Lutero começou o processo de revolução, de revolta contra a Igreja Católica. E dentro de todo esse processo, a Igreja passou por um conflito muito grande, tanto que a Igreja, o Papa, convocou o Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Para quê? Para reordenar a Igreja, porque a Igreja estava em conflito. E aí nós temos o surgimento de dois grandes santos nesse período aqui, que é Santa Teresa e São João da Cruz. Mas eu quero falar de Santa Teresa. Santa Teresa, ela reformou o Carmelo justamente para rezar pela Igreja, diante de todos esses conflitos. E Santa Teresa escreveu um livro chamado O Caminho de Perfeição, onde ela comenta a oração do Pai Nosso, falando como que o reino de Deus vai acontecer. E Santa Teresa diz o seguinte: o reino de Deus só vai acontecer quando existe uma comunhão de vontades. O que é isso? Comunhão de vontades. Quando a sua vontade se une à vontade de Deus. Quando já não se separam, mas elas estão unidas. Isso é comunhão de vontades.
Quando você quer aquilo que Deus quer. Quando você aceita aquilo que Deus quer. Isso é comunhão de vontade. É assim que o reino de Deus vai acontecendo dentro do seu coração. E à medida que você vai sendo dócil à vontade de Deus, vai aceitando aquilo que Deus quer, a sua vida vai sendo impregnada do Evangelho. Portanto, isso tem uma força de transformação, porque um santo transforma o outro. Uma pessoa que busca santidade, ela contagia as pessoas a quererem ser santas, a buscarem a Deus de verdade. Não pode ser que uma pessoa esteja sendo santa sozinha no mundo egoísta dela. Não é possível, santidade não é isso. Santidade é amar até as últimas consequências. Então, como o reinado de Deus vai acontecer, meus filhos? O reinado de Deus acontece ouvindo a voz de Cristo. E ouvindo a voz de Cristo, você vai ter uma comunhão de vontade, onde você quer aquilo que Deus quer, mesmo que isso te contrarie. Porque nós nem sempre queremos o que Deus quer. Às vezes a gente esperneia, não é verdade? A gente bate o pé, eu não queria que fosse assim. Duas coisas então, para você ouvir a voz de Cristo e você ser tocado por essa voz e o reinado de Deus começar a acontecer dentro de você, dentro da sua alma. Número 1, abandone definitivamente, de uma vez por todas, o pecado grave. Você não pode pecar. Deixe de ofender a Deus com seus pecados. Essa é a primeira forma de ouvir a voz de Cristo. Se você está vivendo em pecado grave, você está vivendo longe de Deus. Portanto, é impossível você ouvir suavemente aquela voz interior que fala dentro de você. Porque o que é o pecado? O pecado é uma fonte de destruição que nos conduz para um caminho de morte. E eu quero tirar todos os excessos que me impedem de amar a Deus de verdade. Então é preciso tirar os excessos, preciso tirar o pecado. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quem não dedica tempo para rezar, para meditar, não consegue ouvir essa voz. Por quê? Porque não tem tempo. A oração é o tempo que nós damos para Deus falar ao nosso coração. Mesmo que você esteja rezando, padre, parece que na minha oração eu não sinto nada. Tudo bem, tranquilo, não precisa sentir mesmo. Você precisa rezar. A oração não é sentimento, a oração é encontro com Deus. Mesmo que às vezes esse encontro seja um pouco doloroso, onde você não tem nenhuma experiência de júbilo, uma experiência que você pode rejubilar e dizer, nossa, a minha oração parece que hoje foi frutuosa. Porque se você estiver rezando de verdade, o que acontece? Sua vida começa a mudar. É impossível que uma pessoa esteja rezando de verdade e ela fique do mesmo jeito. Se você reza e permanece do mesmo jeito, isso só é um sinal de alerta de que alguma coisa está errada. Você não está rezando. Porque quem reza, muda. Mesmo que essa mudança vai sendo lenta e gradual, mas vai havendo uma transformação interior. Porque quem reza, começa a perceber uma transformação dentro de si. Ela é muito mais dentro, intra, do que extra. E é por isso que o Papa Bento XVI disse que o cristianismo vem pela força da verdade. Ou seja, a força da verdade, ela não vem do externo. A força da verdade, ela vem do interior. Se você conheceu a verdade, pode chegar quem quiser aqui, diante de mim. Eu não mudo minha opinião para compactuar com as pessoas, porque eu vi a verdade. Agora, quando você não viu a verdade, você só escutou uma verdade e você está meio convencido dela, você começa a trapacear contra a verdade. E quando chegarem diante de você e botarem você na parede, para você não perder os amigos, ou para você não ser morto como os mártires foram, você faz o quê? Você recua, cruza os dedos e dá um jeito de conciliar as coisas. Aí você se torna um Judas Iscariotes. Participa do clubinho do Judas. Não do grupo dos mártires, mas do grupo dos traidores. E quantas vezes a gente não vai barganhando o Evangelho e a gente vai atrapalhando o reinado de Cristo na nossa vida? Por que a gente faz isso? Porque a gente reza pouco, portanto não tem convicção sólida, alicerçada da verdade. E quando você é posto diante de uma coisa,
Porque o mundo pensa assim, então, deixa eu ficar quieto. Porque senão vai criar um clima ruim. E aí você se cala, amordaça, porque teme de pagar o preço da verdade. O preço da verdade que pode ser ridicularizado, ser alvo de chacota, de insulto, de risada, de desdém, de pagar o preço da verdade. Quando você precisa ser cristão lá e fazer com que o reinado de Cristo aconteça, você recua e se torna um bom traidor. Vende nosso Senhor por 30 míseras moedas de prata. Aí não adianta você ficar gritando, o Senhor é rei, 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 Jesus é nosso rei. Não é uma farsa. A boca não diz o que o coração deveria dizer. Diz muito bonito, canta, levanta os braços, né? Quando está no meio da comunidade, está no meio do grupo da galerinha, que tem fé, que acredita. Mas daí quando você precisa lá fazer o reinado de Cristo acontecer no meio do mundo, o Estado é laico, então eu preciso recuar. Porque a gente tem que respeitar todos, né? No mínimo você é um traidor. Você não foi na defesa da verdade e da fé. Por quê? Porque a verdade ainda não atingiu dentro do seu coração a força que ela tem. Você não viu a verdade de maneira concreta. Porque você reza pouco. Porque se você rezar, a força da oração transforma você. É isso o que diz Orígenes. Eu até trouxe um texto de Orígenes que fala justamente sobre isso. A força que tem a oração. Ele diz, comentando a oração do Pai Nosso, essa mesma frase de Santa Teresa, como que o reino de Deus vem? Diz Orígenes, o reino de Deus, ele não vem de maneira visível, porque foi Jesus que disse, você não pode dizer o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. Diz o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de você. Então, a força do reino de Deus precisa sair de você. É o que o Bento XVI disse. O cristianismo vem pela força da verdade, porque o reino de Deus está plantado dentro de você. E se esse reino está plantado dentro de você, você não tem medo de pagar o preço pelo reino. Pois a palavra está perto de vós e em vossa boca, de onde se segue sem dúvida. Quem reza pedindo a vinda do reino de Deus, justamente por já ter em si o início desse reino, e nós temos, gente. Vocês foram batizados, não foram? No dia do seu batismo, Deus plantou uma semente eterna, quando o sacerdote disse, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nesse momento, Deus plantou a semente da eternidade em você. Você tem essa força da verdade. Agora, resta dar frutos de perfeição, pois esse reino obedece às leis espirituais de Deus, e quem habita na cidade de Deus, por ele bem administrada, fará em si uma grande morada. Por isso que eu falei, se você está falando que o reino de Deus está acontecendo, mas você vive no pecado, esse é o sinal de que o reino de Deus não está acontecendo dentro de você. Abandona pecado, deixa o pecado. O que é pecado? O pecado é uma desgraça. O pecado distorce a nossa visão da realidade. O pecado vicia, o pecado escraviza, o pecado mata. Além de ser fonte destruidora que nos leva para o inferno. Por isso nós precisamos abandonar definitivamente o pecado. Se existem ações pecaminosas, tudo aquilo que vai contra os 10 mandamentos da lei de Deus, é pecado, é de matéria grave, gente. Nós precisamos abandonar isso. Se você está em pecado, precisa abandonar, para que você possa, dentro dos bens espirituais, ouvir a voz de Cristo, que ressoa dentro de nós. Mas nós estamos tão amordaçados, tão acorrentados por esse mundo, diante de tantos vícios e desordens, que é tão difícil de romper com o pecado, não é verdade? Porque o pecado é uma força que vem do externo e que parece que vai tomando os nossos corações. Mas a força interior é muito maior que a externa. Porque é a força de Cristo, que venceu o império das trevas.
Só que para a força de Cristo fazer uma transformação dentro do nosso interior, você tem uma única coisa a fazer: rezar. Porque a oração é um instrumento de comunhão de vontades, onde você tem sua vontade unida à vontade de Deus. Então você vai querer tudo aquilo que Deus quer. Tudo que Deus manifesta eu quero, mesmo que aquilo me contrarie. Entenderam? Ficou claro o que é comunhão de vontades? Ficou claro? Então tá bom. Então é comunhão de vontades, querer aquilo que Deus quer. E como o reinado de Cristo vai acontecer? Aqui dentro. À medida que ele é transformado aqui dentro, ele vai tendo uma transformação interior. Então você cata uma pessoa, transforma, você cata outra, transforma. Então esse reinado vai acontecendo. E o reino de Deus vai se estendendo sobre a terra. Não fique rezando só pela conversão das autoridades. Porque às vezes a gente fica só rezando pelas autoridades. Ai, tomara que venha um presidente que seja eminentemente católico, tradicional, e aí o mundo vai ser melhor. Não vai! Por quê? Porque ele pode ser muito bom, mas o mundo está podre. Os nossos corações estão todos cheios de podridão. Como que esse reinado vai acontecer? Deus seja louvado se isso acontecer, né? Mas não se trata disso. Se trata aqui, ó. A primeira mudança precisa acontecer aqui dentro. Foi assim que o evangelho se expandiu. Começou com Jesus, com 12 apóstolos, e o negócio foi aonde? Foi lá com as autoridades? Não. Jesus começou fazendo a transformação em pequenos grupinhos, e os grupinhos foram transformando, e as pessoas foram crescendo, e as pessoas foram crendo no evangelho, e o evangelho foi atingindo uma força, de tal modo que a civilização cristã se tornou, na Idade Média, a educadora da sociedade. Os costumes cristãos é quem moldava a sociedade. Hoje não é isso mais. Há muito tempo, né? Já perdemos isso. Então, como faz o reinado de Deus acontecer? Deste modo. Vamos pedir a Maria Santíssima, Rainha do Universo, coroada no céu, que ela interceda por todos nós e nos ajude no nosso crescimento, para que esse reinado aconteça através da oração. Amém.